Olá, pessoas que querem educar com respeito. Vários vídeos depois com a mesma roupa. Não é porcaria, só que eu tô gravando tudo no mesmo dia. Vamos em frente. Então, quinta-feira foi a seguinte reflexão. Quando eu escuto meu filho primeiro, tenho mais chances de ser escutado com o mesmo respeito em seguida. Por que isso, gente? Essa é uma boa reflexão para os pais falastrões que sabem que precisam fazer uma correção, sabem que precisam fazer uma orientação e querem desesperadamente fazer aquilo, fazer aquela orientação. E parabéns se você quer fazer uma orientação para o seu filho. Mas antes da gente orientar, antes da gente corrigir, a gente precisa se conectar. E às vezes a melhor pergunta entra em cena. O que foi que houve? Por que isso aconteceu? Como foi que nós chegamos até aqui? E então, escutar. Ou, se a criança já vem dizendo um monte de coisa, escute. Eles têm muito menos controle de impulso do que nós. A memória deles funciona de uma maneira diferente da nossa. Eles, às vezes, têm dificuldade de reter aquela informação, então eles precisam falar depressa. E, às vezes, você está falando, e eles querem falar junto com você e te interrompem e fazem isso porque não tem controle de impulso, fazem isso porque consideram importante aquilo que eles têm para dizer. E fazem isso porque pode ser que eles esqueçam e eles têm consciência disso, de que por vezes querem muito falar uma coisa, mas essa coisa que eles querem dizer não sai. Não sai porque o cérebro tá ali pensando, fazendo um monte de conexão, mas nem sempre a linguagem está tão pronta, tão bem preparada para que eles consigam tirar aquilo tudo que está dentro da cabecinha e colocar aqui. Então escute com atenção. Se a criança não tem nada para dizer, pergunte algo que faça você entender o que está acontecendo naquele momento, de forma que você possa ouvir a sua criança primeiro. Ah, mas por que? Se eu também quero falar alguma coisa importante, se o que eu tenho para falar é super importante, por que eu tenho que ouvir a criança primeiro? Por essas coisas que eu já disse, porque ela não tem controle de impulso, porque a memória dela funciona de uma maneira diferente. E ela pode não conseguir controlar e depois você falar tudo, ela já tá com aquilo tudo na memória de trabalho e cadê o que ela queria dizer? Não vem. E aí essa criança pode ficar extremamente nervosa, não vai processar o que você disse e possivelmente não vai se lembrar do que ela queria falar, tá? Quando eu de pequena ia falar alguma coisa com a minha avó e eu dizia assim, vó, ai, esqueci. Aí ela falava, esqueceu porque é mentira. Sem nenhuma maldade, ela falava isso com todo mundo, era uma brincadeira, mas é algo que a gente precisa pensar. Não era mentira, eu só queria dizer alguma coisa que a minha cabeça não tinha conseguido processar, que eu não tinha linguagem suficiente para dizer para ela, certo? E isso acontecia muito. Mas enfim, por que a gente pode dar ouvido para a criança? Deve dar ouvido para a criança primeiro, escutar, porque a gente precisa primeiro conectar, para depois corrigir. Então, se a gente escuta primeiro, a chance de que a gente seja escutado com mais respeito e atenção em seguida é maior. Bem, esse exemplo tá lá no Instagram, um monte de gente, essa reflexão tá lá no Instagram e esse exemplo também. Um monte de gente escreveu coisas lá. Mas eu também quero que vocês usem esse vídeo para melhorar a reflexão, para além do que eu fiz lá. Então curte, compartilha, manda para as pessoas que convivem com a sua criança para que te ajudem a fazer essa educação com respeito. Vem caminhar comigo e amanhã tem mais.